Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês, então, o FluidSim, certo? O FluidSim, ele é da Festo, tá? Um fabricante de elementos pneumáticos. E aqui nós temos a estrutura, né, do aplicativo que nós utilizamos para desenvolver circuitos e simular eles. Inclusive, dá até para simular com CLPs, tá bom? Nós vamos chegar nesse ponto também. Aqui nós temos uma biblioteca. Caso essa biblioteca não apareça para você, caso ela não esteja aparecendo, você vai colocar, né, para aparecer a biblioteca através dessas opções aqui, certo? Então aqui, ó, você tem alguns elementos que não estão aqui, tá? Mas de uma forma geral, todos os elementos também estão. Mas aqui você já tem o quê? Alguns elementos prontos, né? Então essa biblioteca 2 aqui, se acaso a sua versão do FluidSim tiver ela vai ter alguns elementos prontos. Olha só, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele já tem um sistema aqui, né, de fim de curso, tá? Com retorno por mola. Então ele já está montado, né? Então aqui, por exemplo, uma botoeira, certo? Isso aqui é acionamento manual e aqui retorno por mola. Então eles já têm elementos, tá? Prontos. Mas se a gente clicar numa dessas daqui, a gente consegue montar qualquer uma dessas aqui também, tá? Então eu não costumo usar essa biblioteca, tá bom? Eu uso apenas essa, para não sobrecarregar meu espaço, certo? Se caso a sua biblioteca aparecer assim solta, você dá uma reduzida no tamanho dela, encaixa ela aqui na lateral, certo? Bonitinha, né? E você, então, puxa aqui para bater lá, né? Puxa aqui para bater aqui no canto aqui e puxa aqui para bater aqui nesse canto. E aí você vai ter ela aqui bem encaixadinha na lateral da sua janela. Você clica aqui no novo, né? E ele vai abrir uma janela aqui nova. O detalhe, gente, tentem fazer nesse quadrado o circuito de vocês. Não façam fora desse quadrado aqui, ó, tá? Então tem ali um quadrado branco ali fora ali. Não façam fora desse quadrado aqui, ó. Tentem fazer tudo dentro dele, tá? Aí, o que acontece? Então, por exemplo, aquela chave lá, né, ó, você clica aqui 2 vezes, e aí você pode colocar aqui, por exemplo, ó, manual, ó, comando manual, Spring Returned, retorno por mola. Inclusive, tem também o FluidSim, ele é em português, tá? Eu que gosto de usar ele em inglês mesmo, tá bom? Então, olha aí, ó, aquele mesmo elemento que estava lá naquela biblioteca 2, você consegue montar. Um detalhe é o seguinte, gente, a Festo, ele está ofertando o software deles de forma gratuita, devido ao período da pandemia, tá? Então, se você entrar no site da Festo, você consegue baixar o software oficial, gratuito lá, tá? Eu vou apagar essa válvula, né? No caso, nós vamos fazer o quê? Né? Então, nós vamos buscar aqui um cilindro duplação, que é o cilindro da nossa aula, certo? Nós vamos buscar aqui uma válvula 5 duas vias. Então, você tem aqui, ó, essa aqui é uma duas vias, né? Essa aqui é uma 3 duas vias, 4 duas vias e 5 duas vias, certo? Então, nós temos aqui uma 5 duas vias, que ela é vinculada justamente ao funcionamento de um pistão, né? Pneumático duplação. Então, eu vou conectar. Eu vou colocar uma válvula reguladora de fluxo aqui também. Se eu clicar com o botão direito em cima dela, eu posso, por exemplo, colocá-la para rotacionar 270 graus para que ela fique na posição correta, tá? Um detalhe, se você quer saber qual que é a posição correta é se o Vzinho assim estiver para baixo, tá? Tiver no formato V, tá? A bolinha esfera tem que estar em cima do V aqui, ó, tá? Para que ele passe livremente quando vai no sentido de admitir ar comprimido, e quando ele estiver na função de escape, o ar passe pela estricção, certo? Essa é a montagem correta da válvula reguladora de fluxo, né? E aí aqui você, então, pode colocar ela aqui, por exemplo, em 40%. Deixa eu colocar aqui manual, que é mais fácil. 40%. Se você clicar com o botão direito, né? Ou melhor, Ctrl C, Ctrl V, tá? Ela vai aparecer aí, Ctrl C, Ctrl V,
ela já vai aparecer. E a montagem é a mesma, tá, gente? Seja do avanço, seja do retorno, o funcionamento terá o mesmo princípio, né? Porque o ar comprimido, ele tem que subir livre e retornar pela estricção, certo? Então, ele tem que ser admitido livre e quando ele retorna, tem que ser pela estricção. Vou colocar aqui um compressor, uma unidade de tratamento do ar comprimido. Eu sempre me perco aqui Professor, aonde ela fica. Oi, pode falar. o que é esse 40%? Quer dizer que passa somente 40% do ar comprimido. Aqui ele pode passar de 0 a 100%. O que significa isso? Passa, é tipo, pensa na torneira lá do seu banheiro, certo? Se ela for Uhum. aquelas de válvula esfera, aquelas que abre e fecha só com a volta, né? Um quarto de 40% volta? quer dizer ela 40% aberta. 100% quer dizer ela Ah, 100% aberta. aberto. Entendeu? Tanto na passagem indo, tanto na estricção, 40%. Não, estricção somente. Na passagem indo, sempre é livre. Livre quer dizer o quê? Hum, 100%, tá? Essa válvula regulador de fluxo, ela é unidirecional, ela não é bidirecional, tá? Existe válvula reguladora de fluxo bidirecional e unidirecional. Essa é bidirecional. Essa é unidirecional. Essa que é bidirecional, ela tanto para ir da direita da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, o ar só tem esse caminho para passar. Então, se eu colocar ela em uma porcentagem do valor, vai ser tanto a estricção para ir para um lado quanto para o outro. Então, a estricção é em ambos os lados, certo? Válvula reguladora de fluxo bidirecional. Essa daqui, ela é unidirecional, né? Como assim? Quando o ar comprimido vem subir, ele quer passar pelo caminho mais fácil. Ele vem, empurra a esfera e passa livre aqui, ó. Livre quer dizer 100%, tá? Sem resistência. Né? É lógico que a mangueira de ar comprimido oferece uma leve resistência à passagem do ar. É lógico que o sistema montado aqui vai oferecer resistência e tal, mas o que eu estou dizendo é que essa válvula reguladora de fluxo, ela não vai oferecer resistência à passagem do ar comprimido. Ela vai deixar ele passar o mais livre possível, né? Agora, quando eu, por exemplo, admito o ar para retornar esse cilindro, quando eu admito o ar, a câmera aqui ó, vai liberar o ar por essa mangueira, certo? Então é assim, ó. Vamos pensar o avanço e vamos olhar para essa válvula aqui, tá? Se eu for mandar lá antes, né? Antes, eu vou mandar esse cilindro recuar. Antes. Aí eu vou mandar o ar aqui para ele recuar. O ar, em vez de passar pelo lugar difícil, ele vai passar pelo lugar fácil. Aí ele vem, pá, empurra o cilindro, pá, voltou. Aí agora eu vou dar o comando de avanço. Quando eu dou o comando de avanço, o ar comprimido, em vez de ir no 2, vai no 4. Aí esse ar comprimido vem aqui, vem aqui. Aí ele tem o caminho difícil e o caminho fácil. Opa, vou pelo caminho fácil, 100% tranquilo. Pá, ele começa a encher essa câmara. Começa a encher essa câmara, né? Fazendo com que esse êmbolo comece a se movimentar para a direita. Essa câmara da direita tem que esvaziar. Então o ar comprimido sai por aqui. E aí ele vem para aqui, ó, que é 0% agora. Não tem como o ar comprimido passar. Isso aqui está vedado. Nessa direção descendo, isso aqui veda. Não deixa passar ar comprimido. Então o tem ar que ser comprimido a ele é longa. obrigado a passar pela estricção. Então, a estricção é um lugar onde você tem uma redução do diâmetro da passagem do ar comprimido. Então, aqui, ó, tem uma redução a 40%. Então, é como se fosse a torneirinha fechada um pouco. E aí ela não vai conseguir passar livre, vai passar 40%, vai ficar segurando. Então, esse ar comprimido, ele não sai de uma vez. Ele fica sendo segurado por essa válvula reguladora de fluxo, o que faz com que esse cilindro não consiga avançar de uma vez, ele avança mais lentamente. Entendeu, Vladimir? Entendi. É por isso que ele não vai e volta de uma vez, né? Justamente.
Essa aqui regula a ida ou a volta? Isso aí está regulando Regula a o volta, né? avanço? O Não. recuo, né? Regulou na ida. Não, Vladimir. Vladimir, você vai assistir essa explicação que eu dei aqui do ar comprimido depois, várias vezes, e se você não entender, você vai me chamar no WhatsApp para a gente conversar, tá? E quem não entendeu, a mesma coisa, gente, é o mesmo conselho que eu dei agora para o Vladimir, tá? Não vou explicar agora de novo, para o vídeo não ficar muito comprido para explicar a plataforma FluidSim, tá? Mas assistam 300 vezes se for preciso e me chamem 500 vezes se for preciso no WhatsApp lá para a gente conversar sobre isso, tá bom? Essa válvula aqui, ela regula o avanço e essa aqui regula o retorno. Essa aqui controla a velocidade de avanço. Essa aqui vai controlar a velocidade de retorno, tá? Porque a gente sempre está usando ela com a estricção, o sentido de estricção, né? Aqui, ó, o ar comprimido vem e é vedado por essa esfera e ele vai passar somente por essa estricção aqui, né? Então, vai com alguma obstrição, né? Ele vai passar por aqui, certo? Então, ele vai passar aqui, ó, com a velocidade menor do que poderia passar se fosse 100%. E por isso, o ar comprimido, como ele sai, o ar comprimido não, né? O ar da câmara contrária que você está alimentando, né? O ar de escape, ele vai passar aqui com o sistema segurando ele. Então, dificultando a sua passagem. E aí isso faz com que o cilindro retorne lentamente, né? Aqui, por exemplo, se eu retirar só essa daqui e deixar só aquela ali, vocês vão ver que apenas o avanço vai ter controle e o retorno não vai ter... desculpa, isso mesmo, né? Então, somente o avanço vai ter o controle, né, de velocidade, enquanto que o retorno não vai ter controle de velocidade, tá? E, novamente, eu friso, assistam quantas vezes for necessárias aí e me chamem no WhatsApp que a gente explica de novo, tá bom? Eu vou colocar aqui também um silenciador, tá? Então, como que faz isso, né? É só clicar 2 vezes na conexão e escolher o silenciador, tá? E como que você muda os elementos da válvula, né? Você clica 2 vezes nela e aí você tem aqui como colocar mais posições, mudar o esquema da posição e escolher os elementos. Então eu vou colocar aqui solenoide e aqui eu vou colocar uma mola do outro lado, por exemplo, ou uma solenoide do outro lado, ou posso colocar comandos aqui de, por exemplo, de fim de curso, né? E aqui, por exemplo, de botoeiras, chaves e tal, tá? Eu vou deixar aqui, então, e pode ser combinados também, tá? Vou deixar aqui de pneumático, tá? E elétrico, né? Que tem a opção aqui. Esse aqui é pneumático, esse é elétrico e pneumático, e esse aqui é elétrico, tá? Que é solenoide, tá bom? Então, pneumático, elétrico e pneumático, elétrico, que é o símbolo da solenoide, tá? Vou deixar ele, vou dar um OK e pronto, né? Tá aí. Para identificar os solenoides, aqui no cantinho, você tem uma bolinha, certo? Que ela fica da cor verde quando você coloca o mouse por cima, clica 2 vezes e escreve Y1 para avanço e Y2 para retorno, né? O 1 é a identificação do atuador, primeiro atuador, certo? E aí, então, nós estamos com o circuito já totalmente funcional. Caso você queira brincar com a pressão, você pode clicar 2 vezes em cima da válvula regulador de pressão e mudar aqui, de 0 até 20 bar, você pode escolher, tá? Aqui também, né, você pode escolher escalas, tá? Eu quero escolher uma escala, por exemplo, em Pascal ou PSI, tá bom? Então, você pode escolher outras escalas, caso você queira trabalhar, por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades ou em PSI, tá bom? Aqui em cima, você pode, clicando 2 vezes em cima do cilindro, mudar as características do cilindro também, né? Eu quero escolher, por exemplo, né, a força que ele vai trabalhar, se vai ser libras ou vai ser newton, né, ali, deixa no Sistema Internacional melhor. O maximum stroke, né? Então, quais são o tamanho dele aqui que você quer escolher, se é em metros, milímetros, tal, centímetros, né, polegadas, pés, né?
Então, o que você quer escolher, por exemplo, em milímetros, você escreve aqui o tamanho da haste dele ali, certo? E aí você pode, então, fazer aqui, né, algumas modificações relacionadas a ele e também colocar o display para ver, por exemplo, a velocidade de avanço, a força que ele está exercendo no sistema, né? Então, por exemplo, vou colocar a velocidade aqui para ver a velocidade, ok? Se você quer, por exemplo, instalar fins de curso, tá? Os fins de curso são instalados com uma reguinha. Cadê a reguinha? Eu sempre sou meio cego. Aqui a reguinha. E essa reguinha, ela tem até uma coisa interessante. Se ela já tiver aqui jogada aqui, se você for aproximando, ela vai mudar o desenho. Quando ela muda o desenho, quer dizer que ela achou o cilindro e ela vai correr lá para a posição. Ela pode ser montada assim, tá? Ou assim. Mas não tem jeito de colocar ela errada não, tá, gente? Ah, será que eu vou colocar ela um pouquinho desalinhada aqui? Não tem jeito, tá? Ela sempre vai ficar alinhada na posição correta, tá bom? Não tem como você escolher a posição incorreta, beleza? Eu vou colocar ela então nessa posição, né? E clicando 2 vezes, de acordo com o tamanho do curso do meu cilindro, eu consigo então escolher aqui as posições para colocar fins de curso, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o primeiro fim de curso, né? Que é 1S1, que é para ver a posição de recuo, e eu vou colocar ele na posição 0. 1S2, eu vou colocar na posição 100, que é na posição máxima. Vou dar um OK. Ele já vai para maiúsculo. Não é todos os objetos que comutam a letra já para maiúsculo direto, tá? Mas alguns já vão comutar sempre a letra para maiúsculo. Ele sempre vai utilizar como padrão maiúsculo, tá? Então tá aí, o circuito pneumático está pronto, né? Costumeiramente a gente desenha o circuito elétrico aqui embaixo, eu vou desenhar o circuito elétrico aqui na lateral, por enquanto, e aí depois, quando nós formos fazer o circuito como um todo, do exercício, aí sim a gente organiza, tá? O circuito elétrico embaixo. Circuito elétrico, você tem aqui botoeiras de acordo com a norma DIN, né? Uma botoeira aberta aqui, por exemplo, uma botoeira fechada, tá? Então aqui, ó, uma botoeirinha aberta, botoeirinha fechada, tá? Você tem fontes de alimentação, né? Então as fontes de alimentação estão aqui, ó, 24 volts, tá? Você precisa também do 0 volts, né? Bobinas de relés, tá? Elas estão, aqui é solenoide, deixa eu pegar ela logo. Aqui o contato fechado, se você precisar. O que mais? Que é muito utilizado também. Contato aberto, né? Essas botoeiras, tomem muito cuidado com elas, tá? Essas botoeiras aqui, na verdade, não são botoeiras, são chaves retentivas. Então, essa aqui que tem esse desenho aqui, ó, ela é retentiva. Essa aqui é de pulso, tá? Push button. Essa aqui, ó, ela é detente, né? Então, é uma chave, é um switch, né? Uma chave retentiva, tá? Então, tomem cuidado para não confundir, né? Se você usar essa aqui de cima, não vai funcionar como botoeira, porque ela não é uma botoeira, tá? Relé, né, aqui, tá? Outro que também a gente utiliza bastante é o relé de tempo, né? Então, esses são os elementos aí mais utilizados, tá? E você tem vários outros ali, como, por exemplo, sensores magnéticos, capacitivo, né, indutivo e por aí vai, tá? Então, dá para a gente usar aqui nos nossos sistemas também. Aqui, tá? Eu vou colocar, então, um contato aqui, por exemplo, de selo, vou montar uma lógicazinha aqui com o selo, ó. Vou colocar aqui a bobina, né? Aí eu vou colocar esse cara aqui na mesma altura, tá? Clicou aqui, Ctrl C, Ctrl V, tá? Ele aparece em algum lugar. Se ele não aparecer, tem hora que não funciona, não sei porque meu computador tem esses bugs. Já que não vai, vou pegar aqui outro contatinho, vou precisar de 2 contatos desse aqui. Geralmente funciona, tá? Ctrl C, Ctrl V funciona de primeira, não funcionou, não quis. E aí, aqui nossa fonte aqui ficou um pouquinho alta. Então eu vou colocar aqui a fonte de 24 volts. É só colocar o mouse aqui, ó, por cima, até ficar verde. Ficou verde, você clica, arrasta e solta. Clica, arrasta e solta, certo? Coloca o contato aqui do lado, clica, arrasta e solta na posição que você quer. Clica, arrasta e solta na posição que você quer. Não ficou na posição que você quer? Faz da direita para a esquerda, selecionando o que você quer
e aí você consegue mover com, por exemplo, o cursor as setinhas direcionais do teclado, tá? Então vou colocar um aqui para cima, vou colocar esse cara aqui também para cima, para ficar mais bonitinho aqui as distâncias, né? Eu vou colocar esse contatinho aqui, por exemplo, e aí eu vou clicar aqui, ó, e arrastar aqui na junção. Vou colocar esse cara nessa posição. E aqui. O que é esse último cara que eu tô ali? É uma solenoide, tá? Essa solenoide é essa solenoide aqui. Então, por exemplo, aqui no meu circuito ainda não completo, 1, Y1, certo? Que é o avanço. Aqui eu vou chamar de K1, tá? E aqui em cima eu vou chamar ela de B0, botoeira desliga. Aqui eu vou chamar de B1, é só clicar 2 vezes, tá? Que ela deixa você digitar. Vou ter que dar o nome do selo com o mesmo nome do meu relé, né? Quem gosta de usar RL1, tudo bem, né? Tá? RL1, tá? E aqui, como eu vou usar esse contato desse contator para poder acionar, K1 também. Desse relé, né? Então, o relé aciona ali também, tá? E aí, tá aí, tudo bem, já está pronto, né? E já funcionando. Só que tem alguns adereços que podem ser feitos. Por exemplo, se você vier aqui com o mouse aqui em cima do conector onde você ligou o fio e clicar 2 vezes, você pode dar um número para ele. Então, o número geralmente de botoeira fechada, né? No caso, a gente sem numerar os contatos é 1 e 2. Botoeira aberta, 3 e 4. Primeiro contato do contator, 13, aberto, né? Final 3 e 4 é aberto, o 1 ali é indicando que é o primeiro contato aberto. Esse é o segundo contato aberto, então vai ser número 2, seguido do 3, que é a entrada do contato aberto, e número 2 de segundo contato, seguido com o número 4 de saída do contato aberto. Aqui é A1 e A2, A1. Aí, aqui ele já não fica maiúsculo automaticamente. Vou colocar fixa. A1 e A2. E aqui também. Professor, que diferença tem eu colocar uma contatora nesse lugar e colocar um relé? Contator é mais caro. Mas vai fazer a mesma coisa? Vai. Porque aqui não tem potência, né? A potência é baixa. Então aqui geralmente é utilizado relés. Vou apagar esse cara aqui que a gente não vai usar. E apagar esse cara aqui que a gente não vai usar. Entendeu, Vladimir? Então quer dizer que o relé está só a nível de comando, ele não está a nível de carga. Não, não a nível de carga, a nível de comando. Isso aqui é um circuito de comando. A carga é aqui, ó. Isso aqui é o circuito de força. Porque se eu Esse é o precisasse circuito de acionar comando. se eu quisesse acionar uma carga por ele, então ele não faz, né? O que a contatora faz, no caso. Se não for um relé específico, não faz. Se não for um contator, não faz. Tem que ser relé específico ou contator. Não pode ser contator auxiliar também não. Contator auxiliar não serve para acionar cargas de elevada potência. Então, contator auxiliar e relés genéricos, né, relés auxiliares, né? Os relés auxiliares e os contatores auxiliares, eles não servem para acionar cargas pesadas, cargas de potência, né? Cargas com potência elevada. Por exemplo, motor, resistência de aquecimento, não serve. Agora, contatores e relés específicos para essas finalidades, eles servem para isso, como o próprio nome diz, relé específico, né? E contatores servem para isso, só que são contatores com contatos principais, que é o que você recebe a nomenclatura T1, T2, T3 para saída, L1, L2 e L3 para entrada, tá? Esses contadores, eles são contadores dimensionados para corrência elevada. Você compra o contador de acordo com a sua carga, né? Entendeu, Vladimir? Entendi. Então, olha só, gente, aqui, tá? Diferente lá de máquinas e comandos elétricos, quando vocês estudarem, lá a gente fazia o circuito, nós construímos o circuito de comando para acionar o quê? Para acionar
um motor elétrico. Aí o circuito de comando, ele acionava um contator de força. Esse contator, ao fechar os seus contatos, ele alimentava o motor. Então, a bobina do contator aqui era a bobina do contator de força. E aí, quando você apertava para ligar, esse contator, ele fechava essa bobina, alimentava essa bobina, fechava esses contatos principais dele, que alimentava a carga. Aqui, o elemento nosso que realiza o trabalho é um pistão pneumático. O circuito de força é esse circuito aqui. E a interligação do comando com a força está na solenoide, certo? Então, a solenoide, ela é que vai falar para a gente a ligação entre o circuito de comando e o circuito de força, tá? Isso aqui é um circuito, professor? É um circuito de ar comprimido, mas é um circuito. O ar comprimido, ele faz o seu caminho aqui. Então, isso aqui é um circuito, né, pneumático, que ele tem a função de acionar nosso elemento de potência aqui, que é o nosso pistão, certo? Esse pistão pneumático é o nosso elemento de trabalho, o nosso atuador, que é o nome mais correto. Um motor elétrico também é um atuador, professor? É um atuador. Só que é um atuador rotativo. Esse aqui é um atuador linear, né? Existem motores pneumáticos também? Atuadores rotativos? Tem também. Mas esse aqui é linear. E esse atuador linear, o comando para ele avançar está vinculado ao 1Y1, que é uma solenoide. Esse aqui é o símbolo da solenoide. No meu circuito de comando, ao energizar essa solenoide, eu energizo esta solenoide aqui. Ela é a mesma, né? Então, esse aqui é o símbolo dela no comando, e esse aqui é o símbolo dela no circuito de força, tá? Então, ao alimentar esse cara, você está alimentando essa solenoide. E, naturalmente, você vai fazer o comando ali, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, vou dar um play, tá? Aqui, ó, nessa parte de cima, e eu vou poder simular o circuito. Então, ao apertar a botoeira, ó, ele está avançando em velocidade lenta. Por quê? Porque eu estou controlando o ar comprimido aqui, tá? Então, se você observar, tá, a 1Y1 está aqui ligada, e a 1Y1 aqui, ela está, no caso aqui, né, mudando a posição da válvula, tá? Então, essa válvula aqui é a posição normal dela, né? Era com a admissão para o retorno, e ela aqui está agora mandando ar comprimido para o avanço, tá? Se eu der um stop aqui, ela vai voltar aqui para a posição normal dela, tá? O circuito eu poderia usar, por exemplo, fim de curso, né, para poder fazer os sistemas, né, o acionamento dos sistemas, tá? Por exemplo, tá? Eu vou fazer um circuitinho aqui, ó, bem simples, mas bem interessante. Ó, vou fazer assim, ó. Eu nem vou explicar o funcionamento primeiro, vou só desenhar primeiro. E aí vocês observando, vocês vão pensando aí o que seria o funcionamento aqui, tá? Esse é o terceiro contato de K1. É um contato fechado. Vou pegar mais um contato. Manjei. O que esse circuito vai fazer? Hã? O que ele vai fazer? Ele vai acionar a segunda solenoide. Isso. Mas... para? Recuar o cilindro. Certo. Em qual situação? Quando o sistema for desligado. Quando K1 for desenergizada. Aí o contato fechado que vai ficar aberto quando Ixi, Maria. Quando retira a energia, ele fecha e ele atua na segunda solenoide, fazendo o cilindro retornar para a posição anterior. Mas em qual condição somente? Gente, aqui, ó, se eu clicar duas vezes no contato e escolher esse do meio, switch with hole aqui, ou em português aqui vai estar falando, né? Isso aqui é o fim de curso, tá?
Aí, ó, pronto, é o fim de curso, tá? Então aqui eu tenho um fim de curso, tem um cara aqui. Gente, esse circuito aqui, ó, o Vladimir pegou a tendência bem legal aí no funcionamento dele, tá? Ele vai fazer com que eu faça o recuo, né, do pistão, 1Y2, certo? Porém, só sob uma condição, tá? Que eu tenha desligado o circuito? Não, não é só isso. É que Não. ele esteja na posição final, tá? Mesmo que eu desligue o circuito, ele vai ir até a posição final para depois recuar. Aqui, por exemplo, ó, vamos dar o comando de ligar. Eu vou ligar e vou desligar. Ele vai continuar avançando, tá? Quando ele chegar lá no final, ele recua. Beleza? Se eu der o comando de avanço e não der o comando de desligar, ele não recua, tá? Então, esse circuito, né? Ele é bem legal por causa disso, tá? Eu vou reduzir ainda mais a velocidade aqui de avanço, colocar bem lento mesmo, tá? E, ó, eu apertei para voltar, ó, olha a velocidade que ele volta. É lenta ou rápida? Rapidão. Por quê? Porque a válvula regulador de fluxo está na saída de ar comprimido aqui, ó, do sistema de avanço, né? Aqui é a câmara de avanço e aqui é o conector de retorno. O ar comprimido ele sai por essa mangueirinha aqui e sai para a atmosfera, certo? Então por isso ele regula o avanço, né? E quando ele bater ali, ó, ele vai voltar muito rápido. Por quê? Porque o ar comprimido ele passa livre por esse caminho todo aqui, certo? Então é muito importante estar observando isso, né? O caminho do ar comprimido, como ele trabalha, como os elementos funcionam, certo? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui. Foi só para